Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 14, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler o 16 todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém? Você pode tomar assento nesta noite. Glória a Deus. Eu quero repetir nesta noite a reflexão do domingo passado. Para quantas pessoas você falou de Jesus esta semana? Para quantas pessoas você falou de Jesus esta semana? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você teve a oportunidade de falar e falou sobre Cristo, sobre seu sacrifício, sobre a salvação que existe nele mediante a graça? Meus irmãos, nesta noite nós queremos dar prosseguimento e eu quero falar sobre o poder do verdadeiro Evangelho. E se existe, irmãos, um verdadeiro Evangelho, é porque existe também falso Evangelho. E o nosso objetivo é nos debruçar sobre o impacto, porque Paulo trata assim o Evangelho no verso 16, uma força impactante, um poder. Nós queremos pensar sobre este impacto do Evangelho verdadeiro. O que o Evangelho verdadeiro produz? Qual é o fruto? O que surge em decorrência da pregação do verdadeiro Evangelho? Quando nós nos aplicamos, quando nós nos esforçamos em falar do verdadeiro Evangelho, em falar do Evangelho de Cristo Jesus, que Jesus Cristo salva, que Ele liberta o homem do pecado. Esta mensagem, meus irmãos, ela deveria ser pregada constantemente. Muitas das vezes nós nos afastamos deste estilo de pregação. Anunciar o Evangelho, irmãos, é a nossa meta. Falar que Jesus salva, não de maneira simplista, mas falar do Evangelho puro e simples, deveria ser sempre a nossa missão. Mas muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos com outras realidades. Nos deparamos com um tempo pós-modernidade, onde há uma forte tentativa de mudar o viés do verdadeiro Evangelho e aplicar um outro Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, que se ele mesmo, ou um anjo, descesse do céu e anunciasse um outro Evangelho, que não fosse esse que já tem sido anunciado pela palavra de Deus, que não fosse esse que já tem sido anunciado pelos nossos irmãos apóstolos, que escreveram inspirados por Deus.
se não fosse o evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo apregoou no seu ministério terreno. Nós não deveríamos dar ouvidos, porque seria anátema diante de Deus. Mas o que nós vemos nos nossos dias, irmãos, tentativas e mais tentativas de distorcer aquilo que é o verdadeiro evangelho, de alterar o sentido da verdadeira pregação da palavra de Deus. Procuramos, irmãos, em nosso tempo, os cristãos procuram muitas das vezes um evangelho gourmet. Está na moda, tudo é gourmet. Sorvete é gourmet, o churrasco é gourmet, a pizza é gourmet, os lanches são gourmets. Tudo é gourmetizado, tudo é estilizado, tudo é adaptado para a necessidade do presente, do hoje. Então nós temos um evangelho adaptado à necessidade dos dias presentes, ao imediatismo das pessoas. Nós temos um evangelho que ele é adaptável para o estilo de vida que as pessoas querem viver, para a maneira que as pessoas querem tratar os assuntos relevantes dentro da palavra de Deus, como por exemplo casamento, família. Existe um evangelho sendo aplicado em muitas ocasiões, meus irmãos, que foge da palavra, porque é um evangelho adaptado à realidade do homem. Só que a Bíblia, irmãos, ela contrapõe esta verdade do mundo, porque ela vem nos apresentar um evangelho onde não é a palavra que se amolda, não é a palavra que se adequa à maneira de ser do homem, mas o evangelho provoca uma adequação na vida do homem segundo a palavra. Então, irmãos, no verdadeiro evangelho, a pirâmide é invertida. Os valores que nós temos por mais importantes, eles ficam embaixo. E os valores, às vezes, que nós temos por menos importantes, ficam em cima. Porque, irmãos, no evangelho, não é a minha vontade que vem primeiro. No evangelho, não é o meu desejo que vem primeiro. Não é o meu querer que vem primeiro. Mas é a vontade do Deus Todo-Poderoso. A sua lei, a sua palavra, aleluia, a sua revelação expressa. É isso que o verdadeiro evangelho ele apresenta. E a proposta do verdadeiro evangelho é que o homem, ouvindo a pregação desta mensagem, que se chama Evangelion, boas novas do Senhor, ou uma boa notícia. Quando o homem ouve essa boa notícia, o Espírito Santo de Deus, que é o agente mediador entre o homem, aleluia, e o efeito produzido por esta pregação. Quando nós ouvimos a pregação do verdadeiro evangelho, o Espírito de Deus entra em cena. Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, vai nos dizer que o Espírito Santo é quem tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos pecaram. Segundo aos Romanos vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Inimigos somos de Deus quando estamos ainda em pecado. Afastados somos de Deus quando ainda não entregamos nossa vida por inteiro ao Senhor Jesus. Do pecado, porque todos vindo de Adão erraram, todos nascidos de Adão falharam, todos que vieram depois do Éden nasceram nessa circunstância de pecado e carecem da glória de Deus, e carecem da graça de Deus, e carecem da misericórdia de Deus, e carecem da salvação de Deus, aleluia, que nos é apresentada por intermédio do Evangelho em Cristo Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode nos salvar. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem nos pode redimir do pecado. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode libertar o homem da circunstância, aleluia, que o pecado provocou. Mas o Espírito Santo também nos convence da justiça, porque Deus é justo para todos sempre, e sendo Ele um Deus justo para todos sempre, não deixará passar impune a impiedade do homem. Aquilo que o homem fez diante do Senhor, aquilo que o homem pecar diante do Senhor, o homem morrendo no seu pecado,
aleluia, alcançará a condenação. Mas quando o homem ouve o Evangelho, é convencido da sua realidade, e ele se convertendo ao Senhor, se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados, a palavra de Deus vai nos apresentar, e aleluia, um Evangelho poderoso para nos livrar da condenação do pecado e da morte, um Evangelho poderoso para nos salvar em Cristo Jesus, um Evangelho poderoso para nos libertar das amarras do pecado. Então, meus irmãos, o verdadeiro Evangelho é esse. O Evangelho é o que muda a situação do pecador. A verdadeira, irmãos, missão, a nossa verdadeira missão aqui, não nasce do nosso entusiasmo. Às vezes nós estamos muito entusiasmados com algumas coisas, com eventos, com publicidades. Estamos muito animados para fazer algumas coisas, mas que não expressam a urgencialidade e a necessidade do Evangelho. Então a nossa verdadeira missão, irmãos, não nasce de nenhum entusiasmo que seja emocional, passageiro. Mas ela nasce da compreensão que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. A palavra, aleluia, que Paulo usa para poder é dunamis. Dunamis é uma palavra que denota a ideia de uma explosão. Como se você pegasse uma dinamite, acendesse o pavio dela e colocasse ela numa mina. Uma mina de rochas duras, inquebráveis. E aquela dinamite explodindo de dentro para fora, ela vai causar um efeito que será visto por todos. Paulo, através de uma palavra, está dizendo que o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus que te quebra de dentro para fora. É poder de Deus que te toca de dentro para fora. Aleluia. Os discípulos no caminho de Emaús, quando ouviram Jesus falar, eles disseram um para o outro: nós sentíamos o nosso coração queimar enquanto ele falava. O Evangelho é poder de Deus, é poder que nos queima de dentro para fora, é poder que nos toca, aleluia, no interior da nossa alma. É o Evangelho que nos quebranta, é o Evangelho que nos coloca de joelhos, é o Evangelho que nos coloca, aleluia, aos pés da cruz, com a boca no pó, dizendo: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Só existe um motivo, irmãos, para Jesus ter deixado você vivo depois que Ele te salvou. Um motivo, não tem nenhum outro. Você pode tentar buscar diversas explicações, mas Jesus, irmãos, quando Ele nos salvou, Ele só não nos levou para Ele, porque nós temos uma missão: continuar anunciando este poder de Deus para salvar. Continuar falando do Evangelho de Deus, que tem poder para salvar. Enquanto muitos estão buscando, irmãos, um Evangelho que massageia o ego. Um Evangelho antropocêntrico. Antropo, homem, cêntrico, no centro. O homem, no centro. O que o humanismo trouxe de pior, irmãos, para dentro da igreja nesse período de pós-modernidade, é um evangelho onde o homem está no centro de tudo. Mas quando nós olhamos para a palavra, é Deus no centro. É Deus no trono. A Deus toda a glória. A Deus todo louvor. A Deus toda a honra. A Deus todo o poder. Aleluia, somente Deus é. Somente Deus é santo, somente Deus, aleluia, é quem pode fazer. A missão bíblica proclama um evangelho, irmãos, que confronta o pecado. Um evangelho que tira o homem do centro e coloca Deus no centro de todas as coisas. No centro da minha vida,
é Jesus. A estrela que brilha em mim é Jesus, aleluia. O grande na igreja é Ele. O poderoso na igreja é Ele, aleluia. Aquele que pode fazer alguma coisa é Ele. Eu não posso nada, eu não tenho poder de nada, minhas mãos não podem nada, mas Ele tem poder, aleluia. Paulo inicia, irmãos, no verso 14, falando sobre a sua dívida. Como ele se considerava um devedor. É uma lógica, uma declaração de uma falência pessoal de Paulo, em dizer que ele é um devedor. Eu gosto da ilustração do pastor Disseu Santos, pastor de uma igreja do Piauí, que ele vai falar sobre as duas maneiras de contrair uma dívida. Então você pode ter uma dívida quando você toma algo emprestado de alguém e depois você precisa pagar. E aí você contraiu uma dívida com aquela pessoa. Até que você salde aquela dívida, até que você pague ela, você é devedor. Mas na sua ilustração, o pastor Disseu, ele nos coloca uma outra realidade também. Que você pode se tornar devedor quando você recebe de alguém para repassar a outra pessoa. Até que você repasse para esta outra pessoa, você é devedor de ambos. É devedor de quem te passou o dinheiro e é devedor para quem você precisa entregar. E nesta segunda aplicação, irmãos, nós somos como esta pessoa que recebeu algo de Deus e que precisa repassar para alguém, que precisa repassar para outro. E enquanto nós não repassamos aquilo que de graça nós recebemos, porque não nos custou nada, nós não pagamos para ter em nós o evangelho que nós temos, mas nós recebemos pela graça. E o que nos é pedido em contrapartida, que nós repassemos a outros. Enquanto eu não repasso a outro, eu me torno devedor. Devedor de quem me entregou esta boa dádiva de graça, e devedor a quem precisa receber esta boa dádiva ainda. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Paulo não deve porque perdeu o emprestado, mas porque recebeu um tesouro de Cristo para ser entregue a outros, a terceiros. Meu irmão, minha irmã, você tem um tesouro dentro do seu coração. Você tem um tesouro na sua alma. Porque Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, aleluia, e a nossa Páscoa, irmãos, deixe-me dizer aqui, antes que os irmãos digam, pastor, você esqueceu da Páscoa. A nossa Páscoa é o Cristo ressuscitado. Você tem, aleluia, esta boa dádiva dentro de você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é tabernáculo da glória de Deus sobre a face da terra. A vontade expressa de Deus, através do seu Filho, foi revelada a você. Está sobre a sua vida o dever de anunciar a outros esse tesouro que de graça você recebeu. Sonegar o evangelho, irmãos, é um crime de apropriação indébita. É a mesma coisa de você tomar para si algo que não é seu. Irmãos, o evangelho não é nosso, o evangelho é de Deus, o evangelho é de Cristo Jesus. E nós recebemos de graça, e de graça nós devemos entregar, devemos anunciar. E eu não posso, irmãos, reter nem uma partícula sequer. Porque muitos irmãos estão retendo a mensagem. Prega-se uma parte, a outra não. Anuncia-se 50% do evangelho e os outros 50%.
Os outros 50%, nós não vamos ganhar público. Se nós ficarmos falando dos outros 50%, nós não vamos ganhar audiência. Então nós precisamos remediar e falar só uma parte. Não, irmãos! A entrega do Evangelho é por completo. Eu não posso reter nada, nenhuma parte sequer. Eu não posso falar do Evangelho só para falar das bênçãos de Deus, que são riquíssimas, aleluia, na vida daquele que se entregou a Cristo. Mas eu também preciso falar da justiça, do juízo de Deus. E em seguida Paulo vai dizer, ele diz, eu sou devedor. Circule essa palavra devedor na sua Bíblia. Marque com o marca-texto. Sublinhe a lápis, a caneta, como preferir. Mas, irmãos, grave este termo, esta palavra na sua mente, que isso não saia da sua cabeça, que você possa sair daqui hoje, em nome de Jesus, e na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, você fique pensando, irmãos, como diz o caipira, que você fique matutando essa palavra. Eu sou devedor. Não se sinta, irmãos, tangenciado pelo sentimento de já ter feito o suficiente. Não, não e não. Nenhum de nós, irmãos, fez o suficiente, porque tudo, irmãos, que podemos fazer nessa vida ainda é pouco, ainda é pequeno, se comparado àquilo que Deus fez por nós, se entregando o seu único Filho em favor de nós, pecadores miseráveis. A única coisa que posso fazer então, irmãos, é gastar a minha vida, aleluia, é gastar os meus dias falando desse Evangelho, anunciando esta palavra. Eu não posso, irmão, me sentir já, irmão, suficiente. Eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não, irmão. Nós não fizemos nada ainda. Há muito a ser feito. Então lembre-se, eu, você, nós somos devedores. Porque cria essa ideia, irmãos, no nosso século, que é dever do pastor, do obreiro, do missionário, anunciar o Evangelho. E não é. É também, mas não somente deles. É dever de todo salvo em Cristo Jesus. Pastor, eu quero entrar no céu. Eu quero gozar a salvação. Glória a Deus, irmão. Mas saiba que você é um devedor. E que você precisa, aleluia, fazer de tudo, possível e impossível, para pagar esta conta. Que conta é esta? Fazer com que outros conheçam o amor que me alcançou, a salvação que me encontrou. Eu estava perdido, aleluia, e ele me achou. Paulo vai dizer então, eu sou devedor a gregos, a bárbaros. Veja bem, Paulo está falando de dois grupos de pessoas na sua época. Gregos e bárbaros. E sabe o que Paulo está nos passando, irmãos? Paulo está nos revelando uma preciosidade aqui. Para o Evangelho, irmãos, não existem barreiras. Não existem fronteiras para o Evangelho. A nossa dívida, irmãos, a nossa dívida com o Evangelho, ela não conhece fronteiras culturais, intelectuais, sociais. Paulo vai falar de gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. São dois grupos. A elite intelectual mais acentuada precisa ouvir o Evangelho.
Mas o indouto, aquele que não conhece nada, que não tem conhecimento de quase nada, é simples, também precisa ouvir o Evangelho. Pastor, coloque de forma mais prática, vamos lá. Então, se você tiver um encontro com um juiz, ele precisa ouvir o Evangelho. Se você tiver um encontro com um irmãozinho, uma pessoa muito simples, lá na roça, que não tem nem o ABC, nem o obral ele fez, ele precisa ouvir o Evangelho também. O brasileiro precisa ouvir o Evangelho. O boliviano ouviu o Evangelho. O chinês precisa ouvir o Evangelho. Pastor, e aquele povo, pastor, aquele povo mais ruim, mais terrível que existe sobre a face da terra, precisa ouvir o Evangelho. Pastor, e aqueles que são bonzinhos, pastor, que faz o bem, o próximo, precisa ouvir o Evangelho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Não tem, irmãos, não tem cerceamento, não tem escolha pessoal. Para este eu desejo pregar o Evangelho, para aquele lá nem tanto. Não existe essa barreira para o Evangelho. O Evangelho deve ser oferecido, pregado a todos. Se você possui o conhecimento da salvação e não compartilha ele, você está retendo aquilo que não lhe pertence. O privilégio de conhecer a Cristo, irmãos, é um privilégio conhecer Jesus. Eu mesmo posso dar testemunho pessoal da minha vida, o que era a minha vida sem Jesus e o que é a minha vida com Jesus. 100%, 200, 1000% de diferença. Mas eu não posso agora, irmãos, cair no ledo engano de achar que esse privilégio de ter sido abraçado por Cristo, e agora eu me sinto confortável, agora eu me sinto bem, eu me sinto em paz com Deus, com os meus irmãos, com a igreja, eu estou aqui no convívio da igreja do Senhor, eu não posso me sentir tão confortável a ponto de me esquecer que eu sou devedor. Porque às vezes, irmãos, esse conforto da comunidade de fé, esse conforto de viver na igreja, de pertencer a um departamento, de pertencer a um grupo, de estar aqui, gera em nós, irmãos, infelizmente, uma ação negativa, que é nos esquecer que nós devemos compartilhar com outros. E é nossa responsabilidade torná-lo conhecido. Verso 15. Paulo prossegue dizendo o seguinte: e assim, enquanto está em mim, estou pronto. Circule essa palavra pronto na sua Bíblia. Grave essa palavra pronto. E olhe para dentro de você hoje, irmão, e pergunte para si mesmo: eu estou pronto? A segunda pergunta, irmãos, que a segunda questão que eu devo levantar nesta noite, depois da primeira, que é ser devedor. A segunda é: eu estou pronto para pagar essa dívida? Eu estou pronto para levar essa mensagem do Evangelho? Eu estou pronto para anunciar a Cristo e este ressuscitado? Eu estou pronto? O termo pronto, irmãos, que Paulo vai usar é prótomos. Isso implica uma disposição interna, de dentro para fora. Uma disposição que nasce no coração de alguém realmente convertido e convencido da sua situação de dívida. E este sentimento gera uma ação externa. Perceba? O sentimento surge no coração. Irmãos, não espere que o pastor vai pegar você pela mão e levar você para evangelizar, para falar de Jesus. Não!
Este sentimento precisa surgir dentro de cada um de nós. É dentro, irmãos, do nosso intelecto. Nosso coração precisa quebrantar-se diante da situação. E isto deve provocar uma ação externa, que é você falar de Jesus. Precisa ser uma inclinação da alma. Um desejo ardente. Uma necessidade emergencial, como o alimento, como a água. Você fica sem beber água algum dia da sua vida? Fala para mim, irmão. Sem comer, às vezes você até consegue. Mas sem água, irmão, você não consegue passar mais do que umas 5 horas sem água. Sua boca já seca, a cabeça começa a doer. Você já começa a ficar meio desorientado, nervoso, estressado. Você não consegue ficar sem água. A necessidade de falar do Evangelho, irmão, deveria ser a mesma necessidade de beber água. O crente deveria sentir essa necessidade constantemente. Paulo não prega por coerção, irmãos, porque alguém está com uma arma na cabeça dele, porque alguém está ameaçando ele, porque alguém está coagindo ele, não. Mas ele prega, irmãos, por uma predisposição, uma prontidão que flui da sua nova identidade em Cristo. Deixa eu falar um negócio para os irmãos aqui. Esse negócio, irmão, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, esse negócio de evangelizar, de falar de Jesus, é para crente convertido, irmão. O crente que está em cima do muro, ele não consegue sentir isso na sua alma. Ele dorme e acorda todos os dias da sua vida tranquilo, com a consciência limpa, porque ele não sente nada no interior da sua alma. Mas quando Jesus, irmãos, entra numa vida e transforma essa vida por completo, essa pessoa olha para dentro de si e diz: meu Deus, eu não valia nada, eu não prestava, eu não era ninguém, Ele me salvou. O que eu posso fazer agora, Senhor? Eu só posso mesmo anunciar, pregar o Teu Evangelho. Paulo queria anunciar o Evangelho em Roma. Roma era o centro do poder no mundo antigo. Mas era também um lugar de muita luxúria, de muita idolatria. Estar pronto, irmãos, nesse contexto aqui, significa estar disposto a levar a mensagem no epicentro da resistência. Deixa eu perguntar um negócio para você, irmão. Você está disposto a bater de frente com o mundo? Você está disposto, como diz o jargão popular, está disposto a colocar a cara a tapa? Porque pregar o Evangelho, irmão, é colocar a cara a tapa. Pregar o Evangelho, irmãos, é colocar o pescoço na forca. Pregar o Evangelho é se lançar no fogo, irmão, se lançar na fogueira. Literalmente. O próprio Jesus disse: muitos de vós serão presos, ficarão diante do sinédrio, serão julgados, muitos de vós serão perseguidos. Por causa do quê? Do Evangelho. Você está disposto, irmão? Você está disposto a confrontar a sociedade atual? Você está disposto a confrontar as culturas odiernas? Você está disposto, irmão? Até que ponto você está disposto, irmão, a se lançar pela necessidade em detrimento do Evangelho? Até que ponto, irmão, você está disposto a pelejar? Aleluia! Até que ponto você está disposto a levantar a bandeira, irmão? A hastear essa bandeira? Porque é muito bom, irmãos, é muito bonito nós estamos aqui, todo mundo sentadinho, todo mundo ouvindo a palavra, aleluia, a porta da igreja encostada, não tem ninguém para nos incomodar, não tem ninguém para nos importunar. Mas quando nós vamos para fora, quando nós vamos pregar o Evangelho, irmãos, lá fora, aí há confronto direto, irmãos, aí há levante, aí há perseguição, aí vem, irmãos, aleluia, as dores deste mundo, as dores da perseguição, a indiferença do coração do homem, a ação do diabo contra a igreja, o enfrentamento, o embate, aleluia. Será que estamos
prontos? Será que estamos próximos, estamos prontos, com essa disposição? E eu digo aos irmãos que talvez nós não estejamos prontos. Talvez haja essa limitação em nós, e que nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Não estamos prontos, irmãos, porque estamos muito confortáveis com a nossa vida particular. Não estamos prontos porque temos uma série de sonhos, prioridades, desejos, vontades que ainda não foram concretizados. Não estamos prontos, irmãos, porque nem sequer, quando nos programamos para evangelizar durante 30 dias, conseguimos cumprir com o compromisso chegando no horário. Não estamos prontos. Precisamos urgentemente de uma reviravolta espiritual. A prontidão de Paulo, irmãos, não dependia de circunstância. Ele falava de Cristo no deserto, ele falava de Cristo na cidade, ele falava de Cristo a gentios, ele falava de Cristo a patrícios, a pessoas da mesma nacionalidade que ele falava de Cristo entre amigos, ele falava de Cristo entre inimigos, ele falava de Cristo livre, ele falava de Cristo em prisão, aleluia, ele falava de Cristo vestido, ele falava de Cristo nu, ele falava de Cristo com fome, ele falava de Cristo com fartura, ele falava de Cristo com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso. Irmão, não existe esse negócio de circunstância. Ah, mas hoje eu não estou bem. Aí como é que eu vou falar de Jesus quando eu não estou bem? Como é que eu vou dizer que Jesus salva quando eu mesmo estou às vezes meio assim? Como é que eu vou falar que Jesus cura quando eu estou doente? Como é que eu vou falar que Jesus é bom quando eu estou passando por dificuldades? Veja bem, a essência do Evangelho é poder para salvar a alma do ser humano. Jesus não morreu na cruz para nos dar riquezas. Jesus não morreu na cruz para nos dar bens materiais. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma, livrar a nossa alma do inferno. A maior alegria de um crente não está nas coisas do presente, nem nas coisas do porvir, nem nada que possa existir nessa terra, mas a alegria do crente consiste, aleluia, aqui na glória, aleluia, ao lugar preparado, porque Cristo Jesus já pagou o preço pela minha alma e eu estou livre. É por isso, irmão, que Paulo, todo ensanguentado, de chicotadas nas costas, irmãos, ele louvava a Deus. Por isso. Porque ele entendia que o maior milagre da sua vida era a sua salvação. Fariseu de fariseu. Mas no caminho de Damasco houve um encontro sobrenatural. Um resplendor de glória apareceu para ele e mudou a sua vida de imediato. Verdadeiro crente, irmãos. Ele não espera pela oportunidade perfeita. Ele reconhece que toda oportunidade é providência de Deus. Toda oportunidade é providência de Deus. Verso 16. Paulo vai dizer, porque não me envergonho. Circule esta frase, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sublinhe isso aí. Marque isso na sua Bíblia, é o terceiro ponto-chave da nossa mensagem. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Rejeição, irmãos, a vergonha. Para o mundo romano daquela época, irmãos, a figura de um homem crucificado era algo vergonhoso. Porque a crucificação era uma condenação para pessoas más, pessoas que tinham cometido erros. A figura, então, de um homem crucificado para o mundo romano da época, irmãos, era algo vergonhoso.
Não havia honra em morrer na cruz. Pelo contrário, para o romano era motivo de desonra. Como Paulo vai anunciar a Cristo que morreu na cruz? Como é que vai falar para os romanos, que são o povo mais poderoso sobre a face da terra naquele tempo, que são o povo mais intelectual, mais inteligente daquela época? Como é que vai falar para eles da figura de um homem crucificado? Um Messias crucificado, um Salvador crucificado, era sinônimo de fraqueza, uma loucura para os gregos, para os romanos. Mas Paulo, irmão, se gloria naquilo que o mundo despreza. Nós, irmãos, sentimos prazer naquilo que o mundo sente insatisfação. Nós sentimos alegria, irmãos, naquilo que para muitos é pedra de tropeço. É por isso que o crente ele é diferente, irmãos. Ele vive diferente. E nós não podemos fugir dessa realidade das Escrituras. O que para o mundo, irmãos, é desprezível, para nós tem muito valor. Por isso que eu disse, a pirâmide é inversa. O topo é para baixo. E aí Paulo, irmãos, ele apresenta este evangelho de um Cristo crucificado, não como algo vergonhoso, algo do que ele tinha que se esconder, algo que ele tinha que se calar. Não, irmãos, ele apresenta como dunamis, como poder de explosão, poder de quebrar, poder de reduzir a pó, poder, irmãos, altamente destrutivo. Porque se tem uma coisa, irmão, que o Evangelho faz, ele destrói o coração do homem para construir de novo. O Evangelho não veio, irmão, para deixar ninguém confortável, não. As palavras que são pregadas, irmãos, muitas das vezes, nos nossos dias, são palavras para deixar as pessoas confortáveis. Não, Evangelho é confronto. Evangelho é para provocar desconforto. Paulo não apresenta um evangelho vencido, um evangelho do coitadismo, um evangelho da pequenação. Não, Paulo apresenta um evangelho de poder. Um evangelho que tem poder. Poder para quebrar o pecado, poder para transformar o homem, poder para salvar o homem, poder para libertar o homem, poder para levar o homem para o céu, poder. Que é o evangelho, Paulo? Se alguém pudesse perguntar para Paulo hoje, que é o evangelho, Paulo? O evangelho é poder de Deus. Mas morrer na cruz, não interessa, a cruz é só um sacrifício, aleluia. Mas o sacrifício está apontando também para a suficiência. Não é um conselho, não é uma palavra coach, não é uma palavra de autoajuda. Evangelho não é autoajuda, irmãos. Quer autoajuda? Leia os livros do Augusto Cury, que por sinal são excelentes. Mas se você quer, irmãos, liberdade espiritual, se você quer crescimento espiritual, se você quer aprofundamento, aleluia, com Deus, na sua intimidade com Deus, aí é evangelho. Aí é Bíblia, palavra. Estão tornando a verdade de Deus, irmãos, segundo a necessidade humana. E o evangelho é poder de Deus. O evangelho não é para aconselhar, para dar conselho, mas o evangelho é uma força, é um poder de Deus. Não é uma palestra de autoajuda,
Mas é uma ressurreição espiritual, porque todos, segundo Efésios capítulo 2, todos estávamos mortos em nossos pecados e iniquidades, e nós estando ainda mortos em pecados e iniquidades, Ele se manifestou para nos dar vida, aleluia, Ele nos trouxe vida novamente, aquilo que está morto e volta a viver, ressuscitou, aleluia. Se cremos, glória a Deus, em Cristo Jesus, ressuscitamos também juntamente com Ele. Evangelho é nova vida, Evangelho é nova história, Evangelho é uma nova página, aleluia. Evangelho é uma nova história sendo escrita, meus irmãos, pelos dedos de Deus. Evangelho não tem nada a ver com consertar algo que está estragado, não. Evangelho é fazer nova todas as coisas. Paulo, quando nos fala do ministério da reconciliação, ele nos fala de uma nova criatura, de uma nova natureza, de um novo ser, de uma nova vida na presença de Deus. Tudo se fez novo. Evangelho é um novo começo, são novas coisas. Jesus não veio consertar o que está quebrado, Jesus veio fazer de novo, aleluia, e fazer melhor, e fazer perfeito, e fazer santo para a glória de Deus. Que poder é esse do Evangelho, pastor? É o mesmo poder da criação que disse haja luz e houve luz, aleluia. É o mesmo poder da ressurreição. Oh glória, Jesus agora operando na redenção do homem. E o propósito final, irmãos, é salvação. Salvação do começo ao fim, irmão. Salvação. O propósito do Evangelho não é gerar, irmãos, algo místico aqui. Não é, irmão. O propósito do Evangelho é gerar salvação. O propósito do Evangelho não é gerar um amuleto. A partir de hoje você carrega isso aqui, coloca no bolso, vai dormir, coloca debaixo do travesseiro, coloca dentro do guarda-roupa, coloca na roupa do marido, coloca na foto da esposa. Não, irmão, Evangelho não é isso. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é para gerar salvação. Evangelho não é entretenimento, irmãos. Quer entretenimento, vai no circo. O circo tem entretenimento. No teatro tem entretenimento. Aqui não. Evangelho, irmãos, não é para gerar enriquecimento na vida de ninguém. Venha para Jesus, que as portas vão se abrir para você. Venha para Jesus, que a partir de hoje você vai ser próspero. Venha para Jesus, que você vai se tornar milionário, que você vai governar como José governou. O Evangelho não é isso, irmãos. Mas o Evangelho é para salvação. Ele arranca o homem da condenação eterna. É como se você estivesse dentro de uma sepultura, morto. A palavra é essa, morto em pecado. Dentro de uma sepultura, morto. E o inferno só esperando a hora de jogar a primeira pasada de terra. Mas Jesus, irmão, subiu no Calvário. Aleluia! E tirou você da condição de morto e te trouxe para a condição de vivo. Isso é Evangelho, irmão. Pegar alguém miserável, que está numa vida de miserabilidade espiritual, mendigando espiritualmente, pobre, irmãos, espiritualmente, e fazer ele, aleluia, sentar-se entre príncipes. Paulo dá uma condição, irmãos, é poder para a salvação de todo aquele que crê. Todo. O
Evangelho é democrático em seu convite, irmãos. Todos são convidados à palavra de salvação. O Evangelho deve ser pregado a todos. Mas ele é exclusivo na condição. Não é porque a palavra de Deus será anunciada a todos que todos serão salvos. Mas somente aqueles que respondem positivamente a esse chamado de salvação. Então é preciso fé. Fé. Ele alcança o judeu? Alcança. Ele alcança o grego? Alcança. Ele alcança o bárbaro? Alcança. Ele alcança o pobre? Alcança. Ele alcança o rico? Alcança. Em poder. Para nós finalizarmos, e nós já vamos orar, eu quero propor três coisas aos irmãos. Primeiro, examine a sua dívida. Como é que está paga o saldo da sua dívida? Como você tem se empenhado? Numa escala de 0 a 10, qual o seu nível de empenho em pagar a dívida com a graça de Deus, anunciando o Evangelho? Numa escala de 0 a 10, quanto você tem feito? Analise isso. Você tem se comportado como um dono do Evangelho ou como um devedor? A segunda reflexão que eu convido você a fazer é: abandone o Evangelho de plástico, o Evangelho de porcelana, o Evangelho de madeira, que só serve para ficar em cima da escrivania de enfeite. Abandone este Evangelho. Evangelho é poder de Deus para gerar salvação no coração de todo aquele que crê. Abandone o Evangelho distante. Abandone o Evangelho de escrivaninha. Abandone o Evangelho de ideias. Abandone esse Evangelho que não produz fruto, que não traz vida. Abandone isso. O Evangelho de entretenimento, o Evangelho de emoções baratas, que as pessoas vêm e choram o culto todo, mas quando sai lá fora não tem fruto, não tem nada sendo produzido. Abandone isso em nome de Jesus. E viva de maneira intensa a realidade do Evangelho. Se estou triste, eu prego o Evangelho. Se estou feliz, eu prego o Evangelho. Se estou satisfeito, eu prego o Evangelho. Se estou com fome, prego o Evangelho. Aleluia. Se estou vestido, prego o Evangelho. Se estou nu, prego o Evangelho. Abandone o Evangelho de escrivania. Glória a Deus. Terceira coisa. Se você se sente fraco ou incapaz, lembre-se, o poder não vem de você. Deixa eu dizer um negócio aos irmãos. Eu demorei muito tempo para compreender isso, irmãos, como pregador da palavra. Que o poder não vem de mim. Não vem de mim. Muita gente fica preocupada, mas eu isso, eu aquilo. Não, irmão. O poder não vem de nós, o poder está no Evangelho. Está aqui, ó. Eu preciso ser só um interlocutor. Só quem vai proclamar essas verdades. O poder é de Deus mediante a palavra. Não é meu. Paulo não disse, eu sou poderoso nas minhas palavras. Não. Pelo contrário, irmãos. Segundo a avaliação de alguns estudiosos, Paulo tinha uma péssima oratória. Ele era um bom escritor, mas um péssimo orador. Falava em público com muita dificuldade, segundo alguns historiadores. Então ele não diz, eu sou poderoso, mas ele diz, o Evangelho de Deus é poder. Descanse na suficiência da palavra. As Escrituras são suficientes. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Vamos orar nesta noite. Eu quero convidar aqui, glória a Jesus, a família da nossa irmã C. Quem é que é a família da irmã C? Pastor Zé Manuel vai orar. Nós vamos apresentar a família da irmã C. Pode vir. Caio, pode vir.